Obrigado por receber a gente aqui na Única. E para falar um pouquinho dessa sua gestão aí em frente à entidade, é uma gestão que tem poucos meses, né? Começou praticamente junto com o novo governo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do que você pretende implantar como característica dessa tua gestão, qual é o modelo que você quer implantar e diante até da conjuntura do país, do que você recebeu aí à frente à Única, né? Uma honra enorme poder presidir a Única. Eu que conheci a Única ainda como deputado federal, e especialmente no âmbito do RenovaBio, vi assim o quanto esse setor é incrível, o quanto ele é desafiador, mas quantas perspectivas ele ainda apresenta. Acho que alguns desafios estão claros. Não seriam só desafios para a Única, não só para o setor energético, mas para o empreendedorismo brasileiro como um todo e para o agro brasileiro como um todo, que é mostrar aquilo que nós somos. O Brasil tem um agronegócio, tem uma agroindústria que não precisa de maquiagem, ela precisa de lentes, ela precisa de câmeras, ela precisa de aparecer para as pessoas. Eu acho que esse é um grande desafio que nós queremos levar à frente aqui na Única, tornar a Única mais digital, tornar a Única mais moderna, no sentido de estar conectada às pessoas, elas saberem o que é o setor sucroenergético, saber o que é o açúcar, saber o que é etanol, saber a bioeletricidade que a gente gera, ou seja, saber quem somos, o que fazemos e como contribuímos para o Brasil como um todo. Então a tua ideia é abrir mais as portas da Única. A Única é uma entidade empresarial, né? Ela se dedica em grande parte a tratar dos temas que são importantes para a indústria como um todo, em termos de governo, de congresso, e acaba sendo uma entidade mais fechada nesse sentido, menos exposta ao público. Ela de alguma maneira se tornou, com muita justiça, a grande voz do setor sucroenergético. Então temos aqui, sem dúvida, os melhores estudos, grandes técnicos, grandes profissionais que oferecem formulações e soluções para toda a cadeia sucroenergética. Por outro lado, então isso nós queremos continuar, queremos acentuar esse diálogo, mas mostrar isso para as pessoas, mostrar isso para o próprio setor que às vezes não se conhece. Nós temos 700 mil pessoas só no estado de São Paulo, que são colaboradores diretos das unidades. Nós pegamos indiretos, podemos pensar numa conta aí de 2.800.000 pessoas. E essas pessoas que às vezes ali, de alguma maneira, interagindo com o setor sucroenergético, elas não sabem em escala global, em escala nacional, o que significa aquilo que eles fazem. Então nós precisamos dar essa organicidade. E ao lado de todo esse trabalho de relações institucionais que pressupõe todo aspecto técnico, que, repito, a gente quer continuar e acentuar, mas nós entendemos que a gente precisa também levar isso para o cidadão comum. Nós precisamos entender o que existe no Brasil. Esses dias eu chegava a uma cafeteria e lá estava escrito: aqui você pode escolher expresso ou café de coador. E na hora eu tive um insight, até comentei com a minha esposa. Falei, puxa, em termos de combustível para ciclo Otto, o Brasil é o único país que pode fazer a mesma pergunta. O sujeito chega a um posto de combustíveis e o frentista pergunta para ele: vai ser gasolina ou etanol? Em que lugar do mundo nós temos isso? Nós não temos em lugar nenhum. Então essa grande virtude, esse grande processo de eficiência que o setor sucroenergético trouxe ao Brasil é um exemplo para nós, que nós precisamos nos apropriar dele, porque as pessoas aí fora, em geral, não se perceberam. Para eles é uma coisa trivial, algo que eles vivem no dia a dia, e não percebem que, sem medo do trocadilho, sem perceber que nós somos únicos nessa questão. Em outros momentos, até a Única já liderou alguns processos de comunicação mais maciços, assim, né, com maior frequência, mas eram, em geral, bastante pontuais, né?
você imagina agora uma comunicação direta com a população de uma forma mais estruturada, mais longa? Até porque são, na verdade, desculpe te interromper a tua resposta, mas aparentemente você tem duas frentes bem distintas, né? Uma é o etanol, como você disse e tal, e a outra é o açúcar, que vivem momentos diferentes de percepção, né? O etanol aparece como uma solução energética com menos emissões, com um futuro aí de alternativas energéticas, e o açúcar hoje é mais combatido do ponto de vista de valor, não nutricional, mas nas questões aí ligadas à obesidade, algumas questões de doenças, né? Eu acho que as coisas estão muito conectadas. Primeiro, você falou sobre a comunicação, digamos assim, mais sazonal. Eu acredito que ela precisa, ainda que menor, ela deve ser perene e resiliente. A comunicação que fica é aquela que vai tendo redundância, é aquela que as pessoas vão tendo a oportunidade de ter um processo de sedimentação do conhecimento. Então, ainda que menor, ainda que mais tímida em termos de volume, em termos de meios, a comunicação que é resiliente, que é perene, na minha percepção, sempre tem maior densidade no médio e no longo prazo, que é com aquilo que a gente de fato se interessa. Não estamos lançando um novo produto que em 15 dias vai estar nas lojas e a gente precisa de uma propaganda maciça e massiva agora, e daqui a pouco aquele produto nem faz tanto sentido. Não, nós precisamos ser resilientes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, nós vivemos no açúcar algo que não é a primeira vez que acontece em relação a gêneros alimentícios. O frango já sofreu um monte. Eu me lembro bem que alguém inventou, coisa que nós sabemos que nunca existiu, que tinha hormônio no frango, que o frango chegava a 3 quilos em 45 dias porque era aplicado hormônio a ele. Isso nunca existiu, não há nem intenção da indústria de proteína animal de frango de aplicar hormônio, mas alguém jogou isso e até hoje ainda há resquícios disso. O ovo já foi um grande vilão, hoje é um grande aliado. As castanhas, que no passado eram um sinônimo de gordura, hoje são um elemento medicinal. O que nós temos hoje em termos de pesquisa do açúcar mostra o seguinte, que o açúcar, como a maioria das coisas que nós consumimos, precisa ser qualificado num estilo de vida saudável. Eu não me refiro nem só a uma alimentação saudável, mas a uma vida organicamente saudável. Esses dias, dando uma palestra, eu dizia, olha, quando eu era criança, eu não tenho dúvida que as crianças da minha idade, aqueles que eram crianças e que têm a minha idade, nós consumíamos muito mais açúcar do que as crianças de hoje. Sem dúvida. Obesidade infantil, na minha infância, não era tema, ele não existia. Devia ter uma classe de 50 alunos, uma pessoa que estava acima do peso. Mas por que nós consumíamos mais açúcar e nós engordávamos menos? Porque nós tínhamos alta densidade de queima calórica. Nós subíamos nas árvores, jogávamos futebol e assim por diante. Esses dias eu ouvia de uma pessoa que no passado os pais da gente brigavam para a gente voltar para casa. Os pais de hoje em dia têm que brigar para os filhos, para eles saírem um pouco de casa, saírem do videogame, saírem do tablet, do celular e assim por diante. Ou seja, ou nós encaramos o problema da obesidade infantil e da obesidade como um todo, de verdade, de frente, mostrando, vamos ter que nos alimentar adequadamente, e isso vai implicar o consumo sim de açúcar, de panificados, dos carboidratos em geral, das gorduras em geral, de uma maneira equilibrada. Hoje tem muita ciência para isso, mas ao mesmo tempo pensarmos como vamos lidar com a nossa atividade física, o que nós vamos fazer, porque hoje, com as comodidades do mundo contemporâneo, nós temos baixa queima calórica. A gente hoje... É função da Única entrar nesse debate? Eu acho que sim. Você acha? Eu acho que sim. Eu acho porque há um equívoco
quando nós terceirizamos responsabilidades, quando nós terceirizamos responsabilidades. A Única não faz defesa de aumento do consumo de açúcar. Nós não fazemos isso. Na verdade, o que nos assusta e nos preocupa é que, como responsáveis por segurança alimentar que somos, na parte da produção de açúcar, nós só teremos, melhor, nós não vamos ter solução para a desnutrição africana, para a desnutrição asiática, sem que parte desse povo ultrapasse os 7 quilos per capita ano que comem de açúcar. Eu não estou dizendo que nós precisemos e queiramos que as pessoas consumam 92 quilos por ano, como é o caso dos Estados Unidos. Mas enquanto nós não rompermos os 7 quilos de regiões africanas e asiáticas, nós não vamos bater nesse flagelo chamado desnutrição. É disso que nós estamos falando. Regiões que provavelmente eu não terei como plantar frutas, eu não terei como adequadamente condicionar frutas, eu vou precisar realmente de carboidrato, de sacarose a partir do açúcar, e aqui produzido na cana. Por quê? Quando eu digo que o problema é o açúcar e não foco no real problema, que é um estilo equivocado de vida, eu tiro o açúcar hoje, amanhã eu tiro os panificados, amanhã eu vou tirando tudo, isso não vai resolver o problema de uma pessoa que é absolutamente sedentária. Em relação ao etanol, já voltando para o outro ponto aí, existe, a meu ver, uma grande oportunidade para o etanol e, ao mesmo tempo, existe uma grande concorrência, né, em torno de novos modelos energéticos, né? A própria questão do veicular, isso fica muito claro, né? Há vários modelos aí do automóvel elétrico, com tecnologias diferentes e alternativas. Não é uma solução tão simples. Tem um combate a ser feito, um combate no sentido de enfrentar uma concorrência para que o modelo com o uso do etanol, até da eletrificação da frota à base de etanol, ocorra, né? Nós vemos na eletrificação uma grande oportunidade para o etanol. A eletrificação é um dado posto, é uma necessidade da humanidade já no curto, mas sobretudo no médio e no longo prazo, e nós entendemos que temos a oferecer o melhor caminho para a eletrificação. O melhor caminho para a eletrificação é o que diz o Dr. Plínio Nastari, um querido amigo, é essa bateria líquida chamada etanol. Porque a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu vou eletrificar um carro é: de onde virá a eletricidade que vai nutrir esse carro? Pode vir de uma fonte externa, mas se essa fonte externa é altamente poluente, como é o caso de termoelétricas movidas a carvão, o Daily Car recentemente publicou um estudo mostrando que o Tesla 3, rodando na Alemanha, com matriz energética Alemanha, tinha emissão de ciclo de vida, ou seja, quando eu pego desde a produção da energia até a emissão do próprio veículo, emissão de 156 a 181 gramas, 186 a 181 gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado. Isso é mais do que o carro a gasolina no Brasil gera. Não é? Por quê? Não adianta eu zerar a emissão na propulsão do carro, mas eu manter uma emissão fortíssima na geração da energia. Agora, com etanol, o que nós temos? Nós temos, ao mesmo tempo, um combustível que é líquido. Quando nós pensamos, por exemplo, num híbrido flex, como é o caso do Corolla, que está sendo lançado pela Toyota, nós estamos falando de um carro que terá emissões de 28 gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado, aproximadamente. Ou seja, se eu pego 147 gramas, 147 gramas, que é gasolina sem mistura de etanol, para 28, quer dizer, estou falando de uma redução de mais de 80% das emissões, aproveitando tecnologias existentes. Quando nós pegamos, então para o Brasil, eu não tenho dúvida, nós temos, sobretudo com o RenovaBio,
que gera um quadro institucional de previsibilidade para o mundo do etanol, para a indústria do etanol, e que vai garantir disponibilidade de 47, 50 bilhões de litros até 2028, não tenho dúvida que o caminho para o Brasil é um híbrido flex movido a etanol. Isso depende, evidentemente, da indústria automobilística comprar essa ideia. Que Quer dizer, comprou. a Toyota já lançou um modelo, mas a gente vê a indústria automobilística, em grande parte, ela trabalha com escala e com olhar para mercados que não o brasileiro. O mercado americano, em primeiro lugar, pelo volume, o mercado chinês também pelo volume, quer dizer, eles acabam tendo uma preferência na definição das tecnologias. Existe espaço para que seja uma tecnologia Sem dúvida. regional? Existe espaço para essa tecnologia regional que pode ter profunda sinergia com o processo de eletrificação global. A partir do carro híbrido no primeiro momento. Hoje, a taxa de blend global gira em torno, talvez até um pouco superestimada, contando com 100% do hidratado brasileiro, etanol hidratado brasileiro, mas o blend não passa de 6% no mundo. Tá? Quando nós pegamos emissões, a gasolina E0, ou seja, sem mistura de etanol, como eu já disse, ela emite cerca de 147 gramas de CO2 equivalente por quilômetro rodado. Se eu misturo 27% de etanol a essa gasolina, uma solução para a China, solução para a Índia, solução para países europeus, eu já reduzo mais de 20% das emissões desse veículo. Agora, se esse veículo é híbrido, com gasolina com 27% de mistura de etanol, o meu nível de emissão tem uma redução de aproximadamente 50%. Ou seja, eu misturei dois combustíveis que se completam, porque o etanol substitui os aditivos clássicos da gasolina com muito maior melhor performance, aumento da octanagem, aumento de potência, redução de materiais particulados, ou seja, N ganhos apenas com um blend, apenas com uma mistura. Então, imaginando que nós contribuamos para que se desenhe um mapa da indústria do etanol em termos globais, que nós consigamos mostrar ao mundo os benefícios que isso pode trazer, com aproveitamento daquilo que já está aí, porque hoje a tecnologia híbrida já está disponível, eu não tenho dúvida que as pessoas primam pela eficiência. Ou seja, onde é que eu vou arrumar lugar para descartar milhões e milhões de baterias? Porque são dois cenários diferentes. Se a indústria automobilística de ponta, de alta performance, os carros caros, estiverem daqui a pouco a bateria, eu acho que a mobilidade do século XXI ela vai ser plural, não vejo problema nisso. Agora eu fico imaginando todos aqueles que vão deixar de pilotar um tuk-tuk na China, passar a usar um carro popular nas próximas décadas, nos próximos anos, na próxima década, se nós vamos fazer tudo isso a partir de bateria. Não vamos conseguir conviver mais com combustível fóssil pura e simplesmente. Para o Brasil, a solução é híbrido flex, sem dúvida está aí e já há outros projetos de lançamento. Para o mundo, um híbrido a gasolina com blend com alto blend de etanol, como nós temos no Brasil, pelo menos aos 27%, é uma solução de eletrificação de primeira grandeza. Com isso você vislumbra, evidentemente, um mercado de exportação muito grande para o etanol brasileiro, embora a gente saiba que hoje ainda é uma dificuldade se falar em exportação de etanol, né? Dificuldades em várias frentes, né? Logística, tarifária. Isso pode acontecer. Né? A gente pode exportar etanol. O Brasil, com os estímulos certos, pode suprir as demandas crescentes que nós teremos e, além delas, a gente pode ainda oferecer combustível para outros mercados. No entanto, mais do que isso, nós entendemos que commodities energéticas precisam estar geograficamente diversificadas. Ninguém quer mais um Oriente Médio da década de 70
80, ou seja, concentração de produto, num tema que é tão estratégico, né, para a segurança dos povos e assim por diante. Nós entendemos que a gente precisa contribuir, inclusive, para que países que hoje produzem cana e produzem açúcar com ineficiência e com excedentes estruturais, possam, num futuro relativamente próximo, apreender esse grande princípio de eficiência que a indústria sucroenergética brasileira possui, que é o mix produtivo. Ou seja, essa flexibilidade que eu tenho de chegar até a 70-30 no mix de produção entre açúcar e etanol. Isso contribuiria para reduzir os excedentes de oferta do açúcar em vários produtores. Isso melhoraria o clima das cidades, o microclima das cidades, que sofrem muito com poluição atmosférica. Isso contribuiria sobremaneira para que nós tivéssemos aumento de renda, aumento de empregabilidade, empregos mais eficientes, mais dignos, que remunerem melhor. Então nós não entendemos que nós temos que ser os únicos produtores e exportadores. Nós entendemos que o etanol precisa estar geograficamente diversificado. Daí, nesse caso, o Brasil exportaria tecnologia de produção. Sem dúvida. Né? E sem dúvida. Serviços, no caso. Tanto que nós temos dito, parafraseando o lema do Exército Brasileiro, nós fomos obrigados a mover painéis em face de alguns países que tinham práticas anticoncorrenciais coibidas pela OMC, e aí nós tivemos que usar o braço forte, mas nós também queremos oferecer a mão amiga, ou seja, compartilhamento de tecnologia, compartilhamento de know-how, tanto no campo quanto no processo industrial. Eu acho que é mais do que justo que o Brasil faça isso. A Única tem algum estudo que mostra o tamanho de mercado potencial aí para... Nós temos algumas coisas e outras estão surgindo, e vai ser um prazer falar consigo quando elas estiverem no estado da arte. Ótimo. Uma questão, já que nós falamos aqui rapidamente sobre a questão ambiental, né? E eu estou vendo aqui um quadro também atrás de você que mostra aí as linhas de energia, o sistema interligado, né, nacional de energia e tal. Parece que uma questão também potencial para a indústria sucroenergética é a interligação das usinas à rede elétrica, de fato, né, funcionando como geradoras, a cogeração de energia no caso, né? Existe algum tipo de trabalho específico sendo feito nesse sentido, que também tem um impacto ambiental importante, né, na medida que for substituindo termoelétricas, o uso de outras tecnologias mais poluentes, né? Olha, essa sem dúvida será uma das grandes consequências do RenovaBio, porque o que faltava para o setor sucroenergético, para o setor de biocombustíveis como um todo, mas especificamente aqui o setor da cana, era a captação, a precificação das externalidades positivas que já existiam, mas que não chegavam ao potencial que poderiam ter. Hoje, nós oferecemos só 15% da energia elétrica a partir da cogeração que a gente tem potencial para fazer. Por quê? Porque é ótima, é limpa, está perto dos centros produtores, mas quais eram os estímulos, os incentivos, digamos assim, quando a gente fala na linguagem econômica, né? Quais os incentivos para isso ser proliferado, para isso ser acentuado? E o RenovaBio passa a precificar, por regimes de mercado, toda essa cadeia de produção de biocombustível e, por exemplo, a cogeração, ela contribui muito para a nota de eficiência energética de uma usina. Uhum. E o que nós estamos trabalhando é que as fontes de eletricidade, elas têm cada uma as suas características e consequências dessas características estão vantagens e têm desvantagens. Então, a energia hidrelétrica é uma energia limpa, mas que sofre com estresse hidrológico quando falta chuva. Se eu estou falando de uma grande central hidrelétrica, eu tenho problemas de inundação, impactos no ecossistema, às vezes até tendo que retirar pessoas e assim por diante. Então ela tem as suas vantagens, ela tem as suas desvantagens.
A energia termoelétrica, feita a partir de fósseis, ela tem uma vantagem. Eu a produzo quando eu quero, mas o custo ambiental, a pegada de carbono disso, é hoje cada vez menos defensável e cada vez menos justificada. O que nós entendemos, e assim podemos falar da eólica, e assim podemos falar da energia de cogeração. O que a gente precisa é encontrar mecanismos de precificação adequado dessas vantagens e desvantagens. Eu tenho energias que são limpas, mas que elas sofrem com na solução da sua continuidade. Ou seja, eu não produzo energia o tempo todo. Eu dependo de um determinado momento do dia, eu dependo de um determinado evento climático. Por outro lado, é uma energia limpa e eu tenho que ser valorizado por isso. Mas eu também tenho que precificar essa intermitência, eu tenho que precificar essa sazonalidade. No caso do setor sucroenergético, qual é a nossa grande vantagem? Ou quais são as nossas grandes vantagens? Primeiro, nós somos uma fonte de produção de energia elétrica limpa, que às vezes, no estado da arte, até faz sequestro de carbono, a depender do processo. Segundo, nós não sofremos solução de continuidade. Ou seja, uma vez que eu estou gerando aquela energia, eu consigo gerar durante toda a safra e com alguns processos que estão a surgir, poderemos gerar daqui a pouco durante todo o ano. Terceiro, nós funcionamos a pleno vapor, literalmente, sobretudo no maior momento de estresse hidrológico, que a safra da cana condiz com o tempo de seca, sobretudo no centro-sul. Além disso, nós estamos próximos dos principais centros consumidores de energia elétrica, porque nós sabemos o quê? Quando eu gero energia elétrica lá em Belo Monte e trago eventualmente essa energia aqui para a cidade de São Paulo, eu no fundo resolvi um problema, mas criei outro, porque essa energia vem se dissipando, vem se perdendo nesses 2.000 quilômetros de linha de transmissão. E mais linhas de transmissão que implicaram desmatamento, que implicaram limitação da propriedade privada. Aqui não, aqui nós estamos falando de tiros curtos, que apresentam ganhos de eficiência. Então, quando o RenovaBio vai e avalia todo o ciclo de vida da produção de etanol, mostrando que melhores práticas na preparação do solo, no plantio, menor índice de adubos químicos, mesmo de adubos orgânicos, a possibilidade da cogeração, se eu vou usar daqui a pouco biogás no meu trator, toda essa cadeia, quando ela vai sendo mapeada e precificada, nós temos outra realidade. E uma das grandes consequências disso será justamente o incremento da bioeletricidade. O RenovaBio, ele tramitou de forma, em tempo recorde, né, no Congresso, seu projeto no Congresso, foi assinado, foi regulamentado pelo governo anterior, né, e agora está em fase de implementação, tem ainda uma série de detalhes a serem, para que ele passe a funcionar plenamente. Uma das questões é justamente a certificação, né, e a comercialização desses certificados, enfim. Essa implementação está num ritmo adequado? Como é que você enxerga nesse sentido? Nós temos até o final do ano de 2019 para concluir a regulamentação do RenovaBio. Todas as fases até agora foram milimetricamente cumpridas e nos prazos estipulados. Vale um louvor sempre ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Petróleo, que eu não canso de repetir que congrega a fina flor da burocracia dos funcionários públicos brasileiros. Gente de muito valor, não só técnico, não só no sentido da competência, mas especialmente no amor ao Brasil, no amor à sustentabilidade. Nós estamos agora nas últimas fases de regulamentação do RenovaBio, que basicamente diz respeito à estruturação financeira. Já tivemos a aprovação da meta global, já temos agora para sair a resolução que determina o desdobramento das metas individuais para as distribuidoras.
Estamos num movimento fortíssimo no campo e na cidade com as indústrias, os produtores de etanol, identificando como se certificar, organizando seus processos. Já temos, de outro lado, certificadoras que já estão aprovadas e outras que estão aí no forno. Enfim, estamos num ritmo frenético, mas até agora com o cronograma sendo cumprido e prontos para entrarmos 2020 com o RenovaBio. A mudança de governo trouxe algum tipo de problema ou de solução de continuidade ou aparentemente nenhum problema? Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, ainda entre o primeiro e o segundo turno, gravou um vídeo em que eu estávamos juntos e ele gravou um vídeo. Ele era deputado, ajudou a aprovar o RenovaBio, reconhece o valor do setor sucroenergético, do setor de biocombustíveis como um todo, e quer justamente contribuir com essa política de biocombustíveis. No Ministério de Minas e Energia, além do apoio do próprio ministro, o almirante Bento, nós temos a equipe que desenvolveu, sob o ponto de vista técnico, do secretário Márcio Félix, do diretor Miguel Ivan e todo o seu staff, continua no Ministério de Minas e Energia, gente absolutamente qualificada e comprometida com o país, comprometida com a sustentabilidade. Temos no Ministério da Agricultura a ministra Tereza Cristina, que é uma grande entusiasta do RenovaBio, ajudou na aprovação, ela que era líder partidária, depois presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, ou seja, viveu com intensidade, conhece bem o RenovaBio. O ministro Ricardo Salles é outro grande entusiasta do RenovaBio, sabe dos potenciais. Estou citando apenas alguns de muitos. O ministro Onyx Lorenzoni também conhece bem a proposta, foi um artífice importante na aprovação como deputado federal, ou seja, não tivemos a não ser apoio e incentivo do governo nesse sentido. E o fato de você ter vindo do Congresso e ter uma origem política facilita que a continuação desse processo de uma forma, ela foi estratégica nesse sentido, você acha? Veja, eu acho que o que facilita primeiro é um programa que para em pé. Eu fiz doutorado aqui na São Francisco, na Universidade de São Paulo, e havia um antigo professor que, quando ia arguir um aluno numa defesa de tese de doutorado, ele colocava o livro, a tese, de pé. E, em geral, o livro fino caía. E ele começava a arguição dizendo: veja, a tese do senhor não se sustenta sequer fisicamente. Isso sempre me fez pensar que as coisas devem se sustentar. Então, o que hoje promove o avanço do RenovaBio é o programa em si. O programa é inovador. Ele não usa um centavo de dinheiro público, nem em subsídio, nem em renúncia fiscal. Ele, por instrumentos de mercado, induz a eficiência do setor de biocombustíveis, no nosso caso, o setor produtor de etanol, precificando as boas externalidades, valorizando os ganhos de eficiência. Por outro lado, o que ajuda estrategicamente é, no caso da Única, ser uma instituição com algumas décadas de serviços prestados ao Brasil, um símbolo de credibilidade, não só no compliance com que executa suas tarefas, mas também, sobretudo, na qualificação técnica do seu corpo, que tem sido cada vez mais uma oferta de soluções. Nós sempre dizemos, a Única é solução para o Brasil, solução para o governo. O fato de eu ter sido deputado fez com que eu tenha boas amizades. Isso, sem dúvida, é um grande ativo que o parlamento me deu, a possibilidade de conhecer pessoas boas, pessoas comprometidas com o Brasil e assim. Mas para a Única, para o setor, essas conexões não são as mais importantes. O mais importante é um programa que para de pé, mais importante é uma instituição que está de pé e que assim ficará por um longo tempo. Bom, muito obrigado pela Eu que te agradeço. oportunidade.